E aí eu me reelegi num conselho junto com Helena Aquino e Mohamed El Mais. E atuamos mais, um pouco mais, tivemos mais tempo para atuar dentro da cooperativa, e vimos coisas com que a gente não concordava, o modus operandi, as coisas que nós achávamos que a Unimed tinha tomado um rumo, um certo rumo, não só no relacionamento com o cooperado, mas também na forma como estavam gerindo. Enfim, tem que ter uma oposição, né? Ninguém é unanimidade. E nós achávamos que a Unimed tinha que ser resgatada algumas características importantes do cooperativismo e que na nossa opinião, não estavam sendo praticadas. Mas isso aí acabou o nosso mandato, a gente volta. O Conselho Fiscal ele tem reuniões uma vez por semana, mas nós tínhamos reuniões mais vezes para poder analisar melhor os dados que nós obtínhamos lá. Mas sempre dentro da cooperativa, mantendo todo o resguardo do cargo, né? Todo o sigilo do cargo, para não quebrar as regras da cooperativa. E depois que nós saímos, entrou um outro conselho fiscal, outros colegas foram eleitos, também começaram a nos procurar com o mesmo pensamento. Falou, vamos tentar um movimento de oposição, vamos tentar organizar, porque fica todo mundo disperso, né, preocupado. Já tinha tido uma outra eleição, 4 anos antes, e foi muito traumática para a sociedade dos cooperados, né, porque a chapa toda acabou sendo processada criminalmente, processada dentro do Conselho Disciplinar Cooperativista. Então, ficou todo mundo assustado em formar, com medo de formar uma oposição e acabar tendo aqueles mesmos problemas, né? Aí houve um movimento, eu também era servidor, eu estava em processo de aposentadoria, e porque tem restrições para ser de quem é servidor do Estado e dirigente de empresas que têm relação comercial com o Estado. A Unimed atende algumas autarquias, algumas associações também estaduais e Assembleia. Então, não poderia, mas como eu me aposentei e o grupo que já tinha um movimento de oposição, eu passei a integrar esse grupo e nós fomos nos organizando. E eu analisei os erros ou talvez quais foram as falhas, né, na outra eleição do grupo que teve problemas, que foi problemas de não conseguir inscrever a chapa e acabou sendo uma chapa única. Então, a gente não queria chegar nesse ponto, nós tínhamos que passar aquele ponto que tinha que ter, transpor os obstáculos e analisar com bastante detalhe o que poderia nos atrapalhar na caminhada. Então, uma das estratégias foi ter uma assessoria jurídica que tivesse experiência em eleição da Unimed e nós também buscarmos colegas que tinham um pensamento semelhante, a vontade de mudar do que a Unimed, do que ela já estava. Muitos incomodados com uma diretoria que um presidente já estava lá há 7 anos, né? Então era um mandato de 3, um mandato de 4, uma brecha que foi uma reforma no estatuto, alterou o nome do cargo e isso aí permitia que ele fosse para uma reeleição. Então isso daí incomodava muito, porque no cooperativismo nós ficamos buscando uma renovação diferente de uma empresa familiar. A empresa familiar vai seguir as diretrizes da família, são os donos e eles que vão traçar o caminho e assumir naquele grupo familiar os acertos e os erros. Na cooperativa, na Unimed, por exemplo, nós somos quase 1.400 cooperados. Isso daí
não pode ficar na mão de um grupo só, na mão de um presidente só. Essa é a forma de pensar da maioria dos cooperados. E então, com isso, nós conseguimos agregar os colegas que também queriam participar de uma